Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou com muita saudade de estarmos juntos aqui nesta sala da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Maringá. Que bom que nós podemos hoje estar juntos para estudar um pouco da Palavra de Deus. Nós vamos estudar o mesmo assunto que os adultos estão estudando na Escola Bíblica Dominical deles. Vamos estudar a vida do apóstolo Paulo. O texto que nós vamos estudar está em Atos, o livro de Atos, número 9, como vocês estão vendo aqui. Tá? O livro de Atos, ele está no Novo Testamento, depois dos 4 evangelhos. Aqui nós temos os 4 evangelhos e logo em seguida o livro de Atos. Ele foi escrito por Lucas. Lucas era um médico amigo de Paulo e escreveu esse livro contando o início da igreja, mas não o começo de uma igreja assim feita de madeira ou feita de tijolos, não. O início da igreja formada por pessoas que acreditam em Jesus como seu Salvador. E será que Paulo, que escreveu tantos livros do Novo Testamento, ele escreveu 13 livros, que estão aqui as cartas de Paulo. Paulo, que escreveu todos esses livros, será que ele sempre foi assim tão amigo de Jesus, tão dedicado como cristão? Nada disso. Deixa eu contar para vocês algumas coisas sobre Paulo. Primeiro, ele tinha esse nome, Saulo. Olhem bem, a mesma pessoa também se chamava Paulo. Então ele tinha 2 nomes. Por que 2 nomes? Porque ele também tinha 2 nacionalidades. Ele era judeu, mas ele também era cidadão romano. Então, os judeus chamavam essa pessoa de Saulo. E os romanos, os outros dos outros países que não eram judeus, chamavam ele de Paulo. Por isso, quando eu falar Saulo ou falar Paulo, é a mesma pessoa. Aqui está o Paulo ou o Saulo. Saulo amava muito a Deus porque ele era judeu. E ele tinha aprendido desde pequeno a amar a Deus, conhecia a Bíblia daquele tempo, que são os profetas e os livros da lei. Ele gostava muito de trabalhar para Deus, só que tem uma coisa. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele não acreditava que Jesus estava vivo, ele achava que Jesus tinha morrido e acabou. Então ele pensava assim: esses discípulos de Jesus são mentirosos, estão só inventando coisas, querendo enganar as pessoas, dizendo que Jesus ressuscitou. E Jesus também, ele achava que não era o Filho de Deus. Então ele achava que os discípulos e que os cristãos eram enganadores, eram mentirosos, e ele perseguia os cristãos. Ele queria pôr os cristãos na cadeia. Ele tinha muito ódio dos cristãos. Depois da morte de Estevão, que ele ajudou também, consentiu na morte de Estevão, os cristãos começaram a sair de Jerusalém, com medo da perseguição, e foram mudando de cidades. Aí começou a ter uma igreja, eu vou mostrar algumas coisas no mapa. A igreja era em Jerusalém, aí alguns cristãos mudaram para essas outras cidades aqui por perto ou para cá, e alguns chegaram aí até aqui, até em Damasco, uma cidade que era longe 240 quilômetros de Jerusalém, mas alguns cristãos foram para lá e se mudaram. Quando chegavam nas outras cidades, os cristãos falavam de Jesus e começaram outras igrejas nas outras cidades também. Começou a aumentar o número de cristãos. Só que Saulo não gostou disso. Então ele chamou 2 companheiros. A Bíblia não diz se são 2, mas diz que é mais de um. Ele chamou alguns companheiros e pediu para o sumo sacerdote algumas ordens de prisão. E falou assim: eu quero ir lá em Damasco e prender os cristãos que estão lá e trazer eles acorrentados para ficarem presos aqui em Jerusalém. Mas nessa viagem, que levou vários dias, talvez tenha levado até uma semana, aconteceu uma coisa quando eles já estavam vendo a cidade ali, ó.
Eles já estavam vendo, olha, Damasco já está chegando, estamos chegando perto. Mas nessa hora aconteceu uma coisa muito incrível. Apareceu uma luz no céu muito forte, mais forte do que o sol. Uma luz tão forte que Saulo caiu no chão. Ele caiu e ficou sem conseguir enxergar nada. Os outros amigos dele enxergavam que tinha aquela luz e ouviram um barulho. E Saulo pôde entender aquela voz que falava assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo achou estranho e falou: quem que é o Senhor? Quem é o Senhor? Ele estava com medo. Aí a voz respondeu assim: eu sou Jesus, a quem você persegue. Vejam, crianças, Saulo estava perseguindo os cristãos. E na verdade, a gente sabe que quem zomba dos cristãos, quem zomba dos crentes, quem caçoa dos cristãos, na verdade está caçoando do próprio Jesus. Então Saulo aprendeu que ele estava perseguindo Jesus. Outra coisa, ele percebeu que Jesus estava vivo e que Jesus era Deus, porque a luz vinha lá do céu. Então ele ficou com muito medo. E a voz continuou falando assim: levante-se, vá para a cidade de Damasco e fique lá até que falem para você o que é para você fazer. E ele tentou levantar, mas ele não estava enxergando. Ele ficou cego com aquela luz tão forte. Os amigos dele seguraram ele pela mão e foram andando com ele devagar, porque vocês já experimentaram andar sem enxergar nada? Ou num lugar totalmente escuro, ou num lugar assim que estão brincando de andar com os olhos vendados, ou fechar o olho com força e tentar andar, é muito difícil. Saulo também achou muito difícil andar depois que ele ficou cego, mas os companheiros de viagem deram a mão para ele e foram levando. Quando chegaram lá em Damasco, foram nesta casa aqui. Esta casa ficava na rua direita e era uma casa de um homem que já tinha combinado que ia hospedá-los. Era a casa de Judas. Então eles chegaram lá e ficaram hospedados lá. Judas serviu uma refeição gostosa para aqueles hóspedes, mas Saulo não quis comer nada. Saulo estava tão preocupado com o pensamento dele, tão confuso. Ele pensava que Jesus tinha morrido e ficado morto. E daí ele escutou Jesus falando com ele. Olha só como a cabeça dele estava pensando e preocupado com essas coisas. Ele pensava que os cristãos eram mentirosos, mas os cristãos, na verdade, estavam falando a verdade, que Jesus estava vivo e que Jesus era filho de Deus. Então, a cabeça de Saulo estava muito atrapalhada. E ele ficou sem conversar com ninguém, sem comer e sem beber 3 dias naquela casa lá em Damasco, só pensando nessas coisas e orando para Deus. Um dia, depois de 3 dias, lá na casa de Ananias, esse homem aqui, que era um cristão que morava em Damasco, lá nessa casa, quando Ananias estava orando, ele teve uma visão. E Deus falou assim: Ananias, pois não, Senhor, vá para a casa da rua direita, a casa de Judas, e procure por um homem chamado Saulo de Tarso. Ele já sabe que você vai procurá-lo. Você deve ir lá orar por ele para que ele seja curado da cegueira. Nossa, Senhor, o Ananias falou com medo. O Senhor está me mandando ir lá onde está Saulo, aquele perseguidor de cristãos. Nós todos sabemos que ele veio para Damasco para nos prender, para prender os cristãos. Eu tenho medo de ir lá. Aí Deus respondeu para ele: não precisa ter medo, Ananias, porque eu já conversei com Saulo. Ele é o meu escolhido para pregar o evangelho em muitas cidades e para muitos povos. Ele é um missionário que foi escolhido para trabalhar para mim. Pode ir sem medo. Então Ananias foi. E quando chegou lá, na casa de Judas, encontrou Saulo
entrou lá e falou: Saulo, meu irmão, eu vim aqui porque Deus me mandou, o mesmo Deus que apareceu para você na estrada de Damasco. Falou para eu vir aqui para que você volte a enxergar. E aí, Ananias impôs as mãos sobre Saulo e falou: fique curado, Saulo. Saulo, na mesma hora, ficou curado. Abriu os olhos, parece que caíram assim umas escamas, parece escama de peixe, caíram dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Ele ficou muito feliz e daí ele se alimentou novamente. Ele pôde comer, beber, o coração dele estava em paz, ele estava transformado. A vida dele foi transformada. E também Ananias aproveitou e batizou Saulo. Falou: Saulo, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora você também é um cristão. Saulo ficou animado, ficou feliz, se alimentou, ficou forte novamente. E aí, o que aconteceu? Os companheiros dele, que foram junto para prender os cristãos, viram que ele já estava bem e ficavam pensando assim: agora eu acho que Saulo já vai começar a caça, a captura dos cristãos. Vamos esperar as ordens dele, porque ele é o nosso chefe. Os judeus que moravam lá em Damasco e também não gostavam dos cristãos, também pensaram a mesma coisa. É agora que ele vai começar a prender os cristãos. Quero ver. Estavam todos naquela expectativa. E nós também vamos ficar na expectativa. Porque só na próxima semana é que nós vamos saber se o Saulo foi lá prender os cristãos ou se o Saulo mudou de ideia. Só na próxima aula que nós vamos ver a continuação dessa história. Agora nós vamos repetir esse versículo. O versículo do dia hoje. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Está no livro de 1 Timóteo 1,15, que é uma das cartas que Paulo escreveu. Mas será que Cristo veio para salvar um pecador assim, que faz tanta coisa errada como aquele Saulo fez? Saulo perseguia os cristãos, Saulo mandava prender, mandava bater neles. Será que até quem faz coisa tão errada assim pode ser salvo por Jesus? Sim, crianças, nós todos somos pecadores. Eu, você, sua mãe, seu pai, todos. Não tem, a Bíblia diz que todos pecaram e nós todos precisamos de Jesus para ser o nosso Salvador. Então agora nós vamos orar. Quem quiser pode fechar os olhos e vamos repetir junto comigo. Senhor Deus, muito obrigada porque Jesus veio ao mundo para ser o meu Salvador. Muito obrigado porque nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, para nos orientar e nos edificar. Abençoa o papai, a mamãe, cuida de nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso, crianças. Vamos repetir mais uma vez o versículo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!